Tá tomando Zepatida, não tá emagrecendo, já aumentou a dose, já trocou de farmácia, fez mandinga e fez oração para melhorar a perda de peso. Começou até a perder peso, mas depois o peso tá querendo voltar. E aí, o que pode estar acontecendo? Eu vou te dizer uma coisa que talvez nenhum médico tenha te dito. O problema não é a Zepatida. O problema é que você está fazendo estratégias, está lançando mão de estratégias erradas. O problema está dentro de você e você ainda nem percebeu. Fica aqui comigo até o final que eu vou te listar uns possíveis problemas que está impedindo o seu processo de emagrecimento com análogos com Zepatida, que é um baita de medicação, mas que se você não tomar adequadamente, você pode até perder peso, mas se você não observar, você vai perder peso e vai reganhar o peso todo de volta. E em alguns casos, a pessoa nem sequer emagrece absolutamente nada. Meu nome é Dr. Vinícius Andrade, eu sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte do exercício e nutrologia. Nós tratamos nossos pacientes sob a visão da medicina funcional, que é a medicina que cuida da base, que cuida do solo biológico. Vem comigo que a gente tem um assunto interessante para conversar. Pensa comigo, Zepatida é uma molécula que recebeu muitos investimentos em relação à pesquisa. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com medicina metabólica, era a dulaglutida, depois veio o Victoza, a liraglutida, depois a Sema, depois hoje a Zepatida, em breve mais algumas estão ali por vir. Mas os emagrecimentos são realmente expressivos, mais de 20% de perda de peso corporal. Isso não é achismo, isso é ciência, de fato, muito bem estudado, fundamentado. Então, quando alguém chega no consultório depois de 4, 6 meses, perdeu 2 quilos, quando muito, às vezes, isso quando não começou a perder, depois começou a reganhar tudo de volta, a gente não culpa a medicação. Claro, tem aquelas pessoas que são maus respondedores, pessoas que respondem muito fácil, mas a gente precisa entender o que está bloqueando essa pessoa de ter os excelentes resultados que a molécula entrega. E sabe o que eu encontro quase sempre? Eu encontro um corpo em guerra consigo mesmo, sabe? São hormônios desregulados, inflamação crônica, sono completamente destruído, um estresse acumulado de anos, uma variação da frequência cardíaca extremamente reduzida. Eu fiz um conteúdo somente sobre isso, sobre essas alterações de variação da frequência cardíaca impactando no processo de emagrecimento. E aí esse corpo começa a receber essa molécula que tem resultados expressivos, mas não responde adequadamente. A impressão que a gente tem é que a Zepatida empurra, mas o corpo freia, quando não engata uma ré. E você fica naquela luta, vai, se não vai, na expectativa, na tentativa, na frustração, no investimento. A gente precisa mudar essa história. Então eu vou te explicar os 4 sistemas que podem estar impactando diretamente nesse processo de emagrecimento, ou seja, nesse processo de não emagrecimento. Primeiro é a insulina. Quem me segue por aqui, quem me segue nas redes sociais, sabe que eu falo diuturnamente sobre a insulina. A insulina é um hormônio que faz a gestão da glicose, todo mundo sabe. Faz a gestão também da gordura corporal. Todas as vezes que essa insulina está alta, o corpo fica travado para utilizar as gorduras como fonte de energia. E a Zepatida, ela age diretamente nessa liberação, nesse destravamento do corpo para a ação da insulina, né? A melhora da sensibilidade da insulina. Só tem que, às vezes, essa insensibilidade ou essa resistência à insulina é tão alta que a Zepatida não consegue vencer. Então, existe uma guerra, um cabo de guerra, a Zepatida puxando para o lado da sensibilidade, a insulina, o próprio corpo, que já está insensível. E aí, se essa pessoa não treina, que é uma forma natural de melhorar a sensibilidade à insulina, não usa nenhum ativo como cromo, vanádio, zinco, se essa pessoa ela não utiliza uma berberina, por exemplo, que é um excelente sensibilizador da insulina, se ela não lança mão, por exemplo, de uma metformina, que também tem um potencial enorme de melhorar a sensibilidade da insulina, a Zepatida, ela acaba perdendo esse jogo, fazendo com que essa pessoa perca peso, mas de uma forma muito pouco expressiva. Só parar. Quando ela para, ela ganha peso como no passe de mágicas. E aqui que entra método, né? Então, se você tem uma ferramenta, mas não sabe usar essa ferramenta, não constrói absolutamente nada. É preciso ter as ferramentas certas, o método certo, a adequação certa de todo esse sistemas hormonais. E se você não observa isso de forma expressiva, a tendência é que você perca o jogo de fato. Número 2, cortisol cronicamente elevado. E aqui entra algo que é extremamente subestimado. O cortisol, gente, ele vai elevar sim. A
gente vê que tem alguns colegas médicos, inclusive, falando que é uma besteira, que o cortisol sobe depois de um treino forte, sobe depois de uma noite de sono ruim. O problema é ele cronicamente elevado. E isso aí é igual a mais inflamação, é igual a mais resistência insulínica, é igual a mais depósito de gordura na região abdominal, gordura central. Então, quando a gente tem esse cortisol cronicamente elevado, nós temos um corpo também travado para a perda de gordura corporal. E o que eleva cortisol é sim o estresse crônico, é sim a falta de sono cronicamente, o exercício feito de forma inadequada, a pouca ingesta calórica em um exercício extenuante, a própria inflamação intestinal também faz uma elevação do cortisol. Então são coisas do dia a dia e que acontecem com todo mundo. Se a gente não ficar atento aos sinais do nosso corpo, nós acabamos entrando nesse ciclo de cortisol elevado, sono ruim, estresse excessivo, uma pessoa que ainda insiste em treinar porque ela quer vencer ela própria. E essa pessoa está fazendo um ambiente hormonal completamente adverso, que joga contra todo o processo de emagrecimento e todo o processo de obtenção de uma saúde no longo prazo. Depois a tireoide lenta. Tireoide, todos nós sabemos que é o hormônio que regula o metabolismo. E quando esse metabolismo basal ele está ruim, o corpo simplesmente não queima aquela energia que você consome dos alimentos. Resultado, você vai acumular essa energia em forma de gordura. Mas aqui entra um problema, que se essa tireoide ela está funcionando abaixo do normal, você vai ter o que a gente conhece como hipotireoidismo. Ah, doutor, mas eu vi meu TSH e meu T4 livre tá excelentes. Só tem que, dentro de uma visão mais tradicional da medicina, avalia-se somente o TSH e o T4 livre. Só que nós não sabemos se esse T4 livre está sendo convertido para T3 livre, que é o hormônio ativo. Então, deve-se pedir o T3 livre também. Outra coisa a gente não sabe se ele está fazendo, se esse T3 ele está agindo adequadamente no receptor. Então deve-se utilizar estratégias para que aumente a função do T3 livre no receptor, com alguns micronutrientes, com estratégias também associadas a melhora do sono, melhora de estresse, redução de intoxicação, inclusive por metais pesados. Então isso quer dizer que não adianta somente olhar somente um TSH e um T4 livre. Nós precisamos de avaliar a tireoide de uma forma mais funcional. Se essa tireoide de fato está produzindo o T4 livre, está fazendo a conversão do T4 livre em T3 livre, e se esse T3 livre está fazendo a ação dele no receptor. Eu vejo pacientes todos os dias tomando zepatina, doses altas, com uma dieta impecável, alimentação adequada, um exercício regular, e essa pessoa com tireoide ruim, resultado pífio, resultado desprezível. Na medida que a gente ajusta a tireoide, ajusta a produção, conversão e ação do receptor, esses resultados eles voltam de forma expressiva. E número 4, eles são os hormônios sexuais, testosterona, estradiol, progesterona na mulher. Esses hormônios eles têm um impacto direto na composição corporal. A gente tem uma tendência, nesse mundo com muitas informações. Uns falam da testosterona que é ruim, que é péssima, que mulher não produz testosterona. Eu já escutei esse descalabro aqui em redes sociais. Outros defendem testosterona em doses suprafisiológicas para todos, inclusive para mulheres. O que a gente precisa entender é que a vida não é feita de polos. Não existe polarização na vida. A vida é feita de nuances. Nós precisamos trazer as avaliações clínicas individualizadas para nossos pacientes. E não existe o ruim e o bom, existe o momento, a dose correta, a indicação adequada. E sim, existe indicação de reposição de testosterona na mulher, existe indicações de reposição de testosterona no homem que ajudem muito no processo de emagrecimento. Da mesma forma, o estradiol e a progesterona na mulher, quando a mulher entra ali na perimenopausa, ou na menopausa de fato, quando ela perde esses dois hormônios, mais a testosterona, ela entra como se fosse um shutdown no processo de emagrecimento. Inclusive, é exatamente ao contrário, ela tende a acumular gordura corporal. Quem aí já passou da menopausa vai se identificar que depois que começou a bagunçar os hormônios, começou a ganhar peso, e aí a adequação, a otimização, a reposição, a devida reposição desses hormônios vai colocar essa mulher de volta, e esse homem também, no processo de emagrecimento saudável, perdendo gordura corporal, ganhando massa magra. Lembrando, a testosterona é um hormônio lipolítico, queima gordura, e além disso favorece para que o homem e a mulher tenham um de massa magra. Por vários mecanismos. O primeiro mecanismo é a pessoa fica com mais energia, mais drive para pegar peso ali na academia, vai querer treinar.
O segundo é que ela favorece, sim, um ambiente hormonal mais adequado para a hipertrofia, para o ganho, para o aumento das fibras musculares. Ou seja, no final do dia, sem esse contexto hormonal adequado de hormônios sexuais, a hepatite vai ser um coadjuvante em tudo isso. Não vai funcionar. Funciona, talvez, muito pouco, depois parou, volta a ganhar um peso de volta. Ou seja, a gente não tem um emagrecimento bem. Mas tudo que eu falei que agora é só metade da equação. Nós temos uma outra metade que é onde também mas muita gente erra. Vou falar agora do intestino inflamado. O intestino não é somente um tubo digestivo não, viu? Ele produz hormônios, ele regula a inflamação, ele é o nosso sistema imune, ele não faz parte do sistema imune, ele é o sistema imune. Interfere na produção de neurotransmissores, de serotonina. Então ele tem um papel direto no comportamento alimentar, pelo efeito dele nos neurotransmissores. Então a disbiose intestinal, o aumento da permeabilidade intestinal. O que é desbiose? É quando você tem alterações das bactérias que vivem no intestino. A permeabilidade é quando as células do intestino elas ficam vazadas, passa pedaços de bactérias, passa uma inflamação para o corpo todo. Isso cria um ambiente inflamatório sistêmico. E esse ambiente inflamatório sistêmico, ele bloqueia todo e qualquer hormônio que seja benéfico para o processo de emagrecimento. Ou seja, a hepatite chega, mas ela não encontra um ambiente favorável, um sistema adequado, principalmente intestinal, que vá levar ao processo de emagrecimento. Quero dizer que tratar o intestino não é opcional, tratar o intestino é obrigatório. Os outros dois eu já falei, associado ao cortisol, mas eu quero ressaltar o papel do sono e do controle do estresse. O sono, uma noite de sono ruim reduz testosterona, altera o cortisol, aumenta a inflamação crônica, piora a resistência insulínica. É um samba do crioulo doido. É importante controlar o sono para que a pessoa tenha não só drive no outro dia para poder treinar, mas também níveis adequados de hormônios, níveis adequados de neurotransmissores. O sono faz um equilíbrio da relação dopamina, cortisol. Ou seja, a pessoa que dorme pouco, ela vai ter pouca dopamina, excesso de cortisol, e vai buscar tranquilidade onde? No doce, no alimento mais hipercalórico. Então o sono é realmente essencial para que a pessoa não só perca peso, mas também para que essa pessoa perca peso de forma saudável. E eu vou ser taxativo aqui, viu? Eu não consigo fazer que Hepatida ou qualquer outra caneta possível interestelar do mundo funcione como uma pessoa que dorme menos de 5 horas por dia. Não existe. A pessoa tem que dormir bem, assim, a partir de 7 horas. Esse é o tempo mínimo para que a gente tenha um sono realmente que vá jogar a favor do nosso processo. E além disso, a gente tem que monitorar esse sono. Não é só ficar deitado na cama, a gente tem que entender se essa pessoa tem como é que é o sono REM, sono profundo, quanto tempo que ela demora para entrar nesse sono. Então, na nossa prática clínica, a gente utiliza todas essas estratégias para a gente conseguir mensurar isso de forma adequada. É a parte que importa. Eu utilizo, sim, Hepatida associada a outros ativos, inclusive, para fazer manutenção de massa magra, para aumentar a eficiência da medicação, independente se é Hepatida da farmácia ou manipulada, tanto faz. Agora vem a parte que importa, né, que eu utilizo sim Hepatida associada a outros ativos para manutenção de massa magra, para maior eficiência da molécula, para perda de gordura corporal, para adequação de composição corporal, para melhora metabólica. Mas antes de iniciar, eu adequo todo esse solo biológico, todas essas condições que foram citadas. A inflamação crônica, a resistência insulínica, o sono, o estresse, o intestino, a adequação hormonal. Tudo isso impacta demais no processo de emagrecimento. Na medida que essas pessoas que utilizam sem um cuidado adequado, ou até com um acompanhamento médico, mas sem uma atenção rigorosa em todos esses órgãos e sistemas, ou em todas essas possíveis alterações, a gente tem resultados que são resultados completamente inexpressivos. Se você chegou até aqui e está lutando para perder peso, deixa lá no seu comentário, escreve Hepatida, que eu vou te ajudar, que eu vou interagir com você e entender qual é a sua dificuldade. Meu time vai estar aqui para poder te ajudar a pegar na sua mão. E se você faz parte das mais de 80% das pessoas que assistem o vídeo e não segue nosso canal, segue nosso canal agora, porque nós temos assuntos que são extremamente relevantes para que você viva mais e viva melhor. Até a próxima.